Vasco pedindo autorização para um novo empréstimo de 150 milhões de reais. Financeiramente, o Vasco tem que direcionar todo o seu dinheiro para o setor de ataque. Grande notícia no Vasco, que deixou o técnico Pedro Emanuel feliz. 2 reforços à disposição. Fala aí pessoal, eu sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. E o Vasco pediu autorização da Justiça para obter mais um empréstimo, agora de 150 milhões de reais. Vale a lembrança de que no ano passado a Crefisa havia emprestado 80 milhões de reais, nesse ano já foram mais 40 milhões. O novo pedido demonstra a dificuldade financeira do Vasco. Na explicação à Justiça, o Vasco chega a dizer que não tem caixa para pagamentos depois de 7 dias. Existe um risco de déficit até o fim da temporada. Até por isso, o Vasco fez esse pedido urgente à Justiça do Rio para obter um novo empréstimo no modelo DIP, destinado a empresas em recuperação judicial. Esses 150 milhões viriam de mais um aporte de Marcos Lamáquia, filho do dono da Crefisa e favorito para comprar a SAF Cruz Maltina. Na noite dessa quinta-feira, Vasco e Olímpia ficaram no 0 a 0 em São Januário. A verdade é que o Vasco desperdiçou um caminhão de gols, reforçando a necessidade de melhoria do sistema ofensivo. Faltam talentos, especialmente quando alguns atletas são poupados. O Pedro Emanuel, por exemplo, abriu mão de ter o Andrés, e diante disso se viu um Vasco criando muitas oportunidades, mas não sendo capaz de confirmar os gols. Spinelli está bem distante do centroavante que o torcedor do Vasco sonha em ter com a camisa 9. Não tiver a capacidade de aproveitar essas oportunidades, pode ter certeza, amigo. Vai jogar bem e não vai trazer resultado. Não vai trazer resultado. E o Vasco hoje não pode se dar o direito de não trazer resultado no Campeonato Brasileiro. A Copa Sul-Americana irrita, frustra? É claro que frustra. É claro que o torcedor otimista, um torcedor esperançoso, ele vai olhar para a Copa Sul-Americana como uma possibilidade de título, é uma Copa. O Vasco parece ser um pouco melhor nas Copas. Agora, o Campeonato Brasileiro é o que me preocupa. E quando a gente olha para o setor de contratação, é inegável que a diretoria conseguiu entregar um jogador de calibre como o Santiago Sousa. Parabéns à diretoria por isso. É inegável que o Colídio, na minha opinião, vai ser um jogador importante. Mas ele não é o 9 fazedor de gol. Ele sabe fazer gol? Ele sabe fazer gol. Ele ataca a profundidade? Ele tem a característica de um cara que eu acho que vai ajudar? Acho que vai ajudar, não tenho dúvida. Até pela maneira como é organizada a equipe do Pedro Emanuel. Acho que é um bom jogador. Mas ele não é o cara que vai decidir jogos o tempo inteiro. Ele não é o cara que vai colocar o jogo debaixo do braço e resolver. Ele não é esse jogador. E se está se cogitando que o Vasco tem 10, 12, 14 milhões para poder gastar de dólares, de euros, amigo, a negociação com o Diego Carlos achou muito positiva por ser um bom jogador, mas financeiramente o Vasco tem que direcionar todo o seu dinheiro para o setor de ataque. Qualquer poder de compra, qualquer poder de negociação é setor de ataque. Porque lá atrás, por mais que você tenha limitações, até mesmo hoje, por exemplo, o Saldívia jogou, que é um cara limitado, mas para mim fez uma partida dentro do esperado, que não é muito, mas para mim foi ok. Vamos colocar assim o Saldívia. Lá atrás, cara, você tem condições de organizar, porque o sem bola do técnico é bom. O sem bola é bem treinado. Mas com bola, o técnico não entra em campo. Já reforçou que seja o Santiago Sousa, o Diego Carlos, se vier. Mas se não vier, você tem o Santiago Sousa que pode jogar também como zagueiro. Focar no ataque. O Vasco hoje é uma equipe bem treinada e que não sabe fazer gol. Não sabe fazer gol. O melhor dos mundos seria um camisa 9, bom, de calibre, para depositar mesmo a carga, a grana, e mais um ponta. Óbvio que esse seria o melhor dos mundos. Mas se não der para trouxer outro ponta, amigo, foca no camisa 9. Foca no atacante. E não dá nem para dizer que
é porque aconteceu isso, porque a gente está falando isso já tem mais de um mês. Foca no cara que sabe fazer gol. Que você pega ali o scout dele e o malandro tem em 50 partidas 20 gols, em 60 partidas 30 participações. O cara que vem para entregar número, que vai vestir a camisa e vai jogar. Pode ser um achado, como foi Verratti, como foi Germancano? Pode ser. Mas hoje, se você tem condições financeiras, a chance de você errar é menor ainda. É menor ainda. Então, fica muito claro que hoje o Vasco não ganhou o jogo. Contra o Bahia, o Vasco não ganhou o jogo, que poderia ter tirado o time da zona de rebaixamento por negligência do departamento de futebol no setor ofensivo, por apostar em David em agosto de 2026. Porque não é o Pedro Emanuel que está apostando no David. É o que deram para ele. E ele tem que usar. De jogador que custa 700 mil mensais para o Vasco. Ele tem que usar. A culpa é do David? Não é do David. David não tem culpa. Não tem outro jogador. Aí, o Brenner voltou agora. O Brenner foi importante contra o Fluminense. Mas assim, nada garante. E aí, infelizmente, o Brenner ainda teve a lesão. Nada garante que o Brenner ia conseguir engrenar uma sequência de entregar gol. Se esperava isso? Se esperava, é claro. Mas ele não é esse cara também. Que vai feder a gol, que vai resolver o jogo o tempo inteiro. Ele não é esse jogador também. Então, a tônica da live hoje, ela é muito clara. É muito clara. É um tom de atenção. É um tom de frustração. É um tom de atenção e de urgência. Urgência. E estou falando isso aqui numa boa. Numa boa. Não dá para depender de um cara que tem mais de 60 jogos em 2 anos e tem 5 gols, 4 gols. Não dá para depender desse cara. Hoje, infelizmente, não dá para depender do Brenner, que além da lesão, não tinha nenhuma garantia de que ele ia conseguir também se tornar o jogador que todo mundo esperava que o Vasco precisa. O Spinelli, de um reserva, que se esperava também pelo menos entrar e entregar seus golzinhos, tá difícil, tá complicado, tá muito complicado. Falar sobre uma situação que deixou o técnico Pedro Emanuel muito feliz. A grande notícia é que Santiago Sousa e Facundo Colídio estão bidados, estão à disposição para o jogo contra o Santos. Esse jogo, preste atenção, esse jogo vai ser o jogo mais importante da temporada, o jogo mais importante do final de semana. Você já parou para pensar que todos os times, na sua maioria, vão ir a campo com o time reserva? Por exemplo, o Palmeiras e Fluminense sábado. Não vai colocar time reserva. Não vai ter muito apelo esse jogo, porque o Palmeiras está pensando no Cerro. O Fluminense no Rivadavia, fora de casa, e o Palmeiras também. E os demais times também na competição. Então é força máxima domingo. O Neymar acabou o jogo, falou que domingo é guerra. Tem que lembrar o Neymar que ano passado ele chorou. Ano passado ele chorou no Morumbi. Então, tem que pegar esse vídeo que o Neymar falou que domingo é guerra, mostrar pro domingo, Neymar, você vai conhecer Santiago Sousa, tá? Domingo você vai conhecer Santiago Sousa, porque em 2012, até lembrando um comentário do amigo ontem na transmissão, tivemos ali, 2012 foi o Fagner, você ficou no bolso do Fagner e no bolso do Dedé. Então, domingo, você vai conhecer Santiago Sousa. E o Thiago Mendes eu nem preciso dizer, né? Que você já conhece. Então, meu amigo, se prepara, porque São Januário é o caldeirão. E domingo é obrigação esses 3 pontos. É um jogo que vale 6 pontos. Sair da zona do rebaixamento. Eu compreendo o técnico Pedro Emanuel. De ontem poupar o Jair, poupar alguns jogadores. O Vasco, tá evidente, que precisa de um finalizador, que precisa de um matador, de um camisa 9. Eu já vou falar sobre isso. Mas Colídio foi testado como camisa 9. E o Pedro Emanuel ficou muito feliz, porque o jogador correspondeu bem. Então, existe sim a possibilidade de Facundo Colídio atuar como centroavante. Possível também a volta do Andrés Gomes. Então, ter o Andrés na direita,
ter o Nuno pela esquerda, até ele cansar, né? Porque o Nuno fisicamente ele entrega ali um certo momento. E o Colídio ali como referência, ouvindo, ou fazer aquele papel do Brenner, vir buscar o jogo, fazer o associativo. Precisa ficar ali infiltrado na área, mas ficar ali à disposição é fundamental, é importante demais. Então, o Colídio está correspondendo bem nos treinamentos, agradou o técnico Pedro Emanuel no dia a dia, e até informação do meu amigo Pedro Cobalea do Lance, né? O Colídio pode ser utilizado sim ali como 9, ele já vai usar 9, mas ficar aquele cara na referência, fazer aquele pivô, ter mais qualidade, ter mais velocidade, que é o que o Vasco precisa. Ontem, um pouquinho mais de capricho, um pouquinho mais de finalização, e também, né, falar, o Olveira ontem virou o Noia. O Olveira virou o Noia. O Vasco amassou o primeiro tempo. O time no segundo tempo cansou e aí não teve ali a qualidade, faltou ali qualidade para o Spinelli, faltou qualidade para o DVD no terço final. Mas vambora, é apoiar. Agora é apoiar. Vai chegar reforço, vai chegar mais jogador, agora é apoiar. Domingo é apoiar. Lembra daqueles 5-1 ano passado no Internacional? Debaixo de chuva? Que a torcida cantou 90 minutos. Vai ter que ser esse espírito domingo. Aquele jogo tirou a gente da zona do rebaixamento. Aquele jogo manteve o Vasco na elite do futebol. Aquele 5-1 contra o Inter. Tem que ser aquele ritmo. Tem que ser naquela pegada. Domingo é um jogo inegociável. Nós vamos passar isso também para os jogadores, né? Passar isso para o Sousa, passar isso pro Colídio hoje na coletiva, mas essa informação que o Colídio está à disposição. E aí, meu amigo, domingo o Neymar vai ver a guerra. Domingo o Neymar tem que ver a guerra. Vambora! Fala galera, beleza? Mais um vídeo novo pra vocês. Já dá aquela moral, deixa seu like, compartilhe, já comenta aí embaixo e não esquece de se inscrever no canal pra não perder nada, hein? Porque aqui tem vídeo novo todos os dias. Ah galera, se aparecer a função de hypar, clique no botão por favor, que assim nosso vídeo é mais recomendado para mais vascaínos. E não esquece também de ativar o sininho de notificação. Valeu galera, forte abraço, fui!